Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, o seu canal de física no YouTube. E a gente vai começar com você mais uma aula aqui preparatória para o Enem. E eu vou pedir desculpa aí para todo mundo do canal, porque a gente ficou uma semana fora do ar, problemas em todos os nossos equipamentos de gravação, e a gente está retornando aqui hoje, certo? E como a gente está retornando, a gente resolveu fazer então aqui uma aula gravada, ao invés da nossa aula e tradicional aula ao vivo. A gente ainda está definindo a data que vai ficar essa aula ao vivo, mas terá aula ao vivo toda semana. Mesmo assim, a gente vai manter as nossas gravações para o Enem, preparando você para a melhor prova da sua vida. E se você quer gabaritar em física, você não pode deixar de clicar aí, curtir e seguir o curso do canal Agora Vai, certo, gente? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, dá um like nos nossos vídeos e vem com a gente vencer sucesso. E a gente vai continuar com você hoje a aula de número 3 do nosso extensivo preparatório para o Enem 2017-2018, beleza? Então vamos para a nossa lousa e eu vou conversar com você hoje sobre alguns assuntos relacionados à eletricidade, dando continuidade ao que a gente vem trabalhando nas últimas aulas. Certo? A gente falou, gente, de força elétrica nas últimas aulas, certo? Então eu vou começar conversando com você sobre essa força elétrica. Como que a gente pode definir essa força elétrica? A força elétrica, ou chamada de força eletrostática, ela vai ser definida a partir do seguinte, olha só como que é simples a gente desenvolver esse sistema. Eu tenho duas cargas pontiformes, ou seja, dimensões desprezíveis, certo? No espaço. Essas cargas, elas têm valores de carga elétrica, certo? Então ela tem um Qzinho aqui e tem outro Qzinho aqui. Elas podem ser desse mesmo sinal ou sinais opostos. Eu vou colocar aqui o nosso exemplo de sinais opostos. Quando duas cargas têm sinais opostos, elas sofrem entre si uma força de atração eletrostática, certo? Qual que é a relação? Essa força de atração eletrostática, ela vai depender, claro, da distância que essas cargas são colocadas. Como que ela depende dessa distância, professor? Ela depende dessa distância a partir da seguinte relação, certo? Isso aqui são dados empíricos, experimentais. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a força elétrica, que é um vetor, então a gente vai colocar uma setinha aqui, vetor, força elétrica, depende primeiramente da constante eletrostática, certo? Essa constante eletrostática, ela vem de 1 sobre 4 π E0, onde esse E0 é a permissividade elétrica do ar ou do vácuo, ok? Então que seria o que? Seria o inverso do quanto que é permissível passar de corrente de cargas elétricas num determinado meio, ok? Bom, isso vai interferir muito? Não, não vai interferir tanto no que a gente precisa saber. A gente precisa saber só as interações para o Enem, claro, tá? A gente só precisa saber as interações desse sistema. Mas a permissividade elétrica no vácuo é 8,85 vezes 10 a menos 12. Ok? Aí tem a unidade de medida lá. Mas isso não vai ser tão importante para a gente neste exato momento, tá? Mas para a gente é importante o quê? Que a força elétrica depende da constante eletrostática vezes o produto das cargas, e esse produto é modular dessas cargas, ou seja, não importa se a carga é positiva ou negativa, a gente vai pensar só no módulo dessas cargas, dividido pela distância quadrada, ou seja, olha que coisa interessante, a força, ela varia com o inverso do quadrado da distância, isso é importante para você. Quando eu peguei aquela equação e falei que a força elétrica, F, é igual a K é uma constante, produto das cargas. As cargas que você colocou ali, você já está analisando, então elas serão cargas constantes também. Então, para você manter essas cargas, a única maneira de alterar a força é alterando a distância desses elementos. E a força varia com o quadrado da distância. Ou seja, se eu tenho para uma distância D uma força F, se essa distância dobrar para 2D, a força simplesmente cai para 1/4 da força inicial. Por quê, professor? Porque se eu fizer 2 ao quadrado dá 4, vai ser 1 sobre 4, então a força vai cair de 1/4 da força original. Se essa distância triplicar, a força cai de 1/9 da força original. Se quadriplicar, cai 1/16 da força original. Então é muito tranquilo. Então o Enem, normalmente se ele vai cobrar cargas em relações de cargas elétricas, ele vai pedir para você miseravelmente ou minimamente analisar
essa relação dessas forças, tá? A mesma coisa se eu fizesse assim, se eu tiver uma força F e uma distância D, se essa força dobrar, quer dizer que a distância caiu pela metade. Se essa força triplicar, quer dizer que a distância caiu de 1/3 da distância original. Quadriplicar, caiu de 1/4 da distância original. E aí por diante. É, professor? Não. Isso está errado. A gente tem que sempre lembrar que varia com o quadrado da distância. Então a gente não pode cometer essa gráfica. A gente tem que pensar o seguinte, ó. Se a força é F e a distância é D, se eu quiser dobrar a força, o que eu vou ter que fazer? Nossa, isso é interessante. O que eu vou ter que fazer? O que vai acontecer com a distância? Então, vamos analisar na hora de dobrar essa força. Eu tenho F é igual a K, Q1, Q2. A gente já sabe que isso aqui está em módulo, bonitinho. Sobre D ao quadrado. Certo? Eu quero que isso aqui fique 2Fs. Se isso aqui vai ficar 2Fs, isso aqui vai ficar K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Então eu quero que passe para 2Fs. Certo? O que pode acontecer aqui? O que a gente pode fazer? A gente vai fazer F é igual a K, Q1, Q2 dividido por 2D ao quadrado. O que acontece com essa distância aqui, gente? Essa distância, se a gente for tentar inverter esse sistema e relacionar essa distância, para achar a distância, a gente vai ter que tirar a raiz daquilo. Então, vai ficar a raiz de 2 metros. Então, olha que interessante. Não cai pela metade, ela vai ser raiz de 2 metros, já que ela varia com... ou seja, a distância seria a raiz de D, né? Ou raiz de 2. Certo? Então, a gente vai ter sempre essa relação de inversão. Isso é importante a gente saber aí, tá? Então, toma muito cuidado na hora de fazer esse tipo de análise, esse tipo de estudo. A gente já falou com você também, só recapitulando os conceitos passados, que a gente precisa aprender o conceito de campo elétrico. Por quê? Porque as forças, que são interações entre dois corpos, você não é forte, eu não sou forte, ninguém tem força. Mas a força, que é a interação entre dois corpos, ela é determinada de duas formas. Ela pode ser uma força de contato, como as forças mecânicas, ou ela pode ser chamada de forças de campo, certo? Então imagina o seguinte, se eu tiver uma carguinha aqui no espaço, essa carguinha ela tem uma região de ação, que ela pode interagir aqui, certo? Essa região de ação sempre é uma região circular. Deixa eu tentar desenhar um círculo aqui para a gente fazer essa região de ação dessa carga. É sempre uma região circular. Ou seja, ela tem um raio de ação aqui, certo? Então, se eu colocar um determinado corpo nesse raio de ação dela, esse corpo vai sofrer interação de uma força eletrostática diferente de zero, certo? Se eu coloco um corpinho aqui, haverá interação eletrostática, ou seja, haverá força elétrica. Mas se essa carguinha não existir, a região onde ela interage já está aqui, a gente já pode prever essa região. Essa região a gente chama de campo elétrico, que vai ser determinado pela letra E, certo? E a análise direta de como que essa carga é capaz de interagir com outra carga que seja colocada nessa região. Isso vai ser dado pela seguinte equação: K vezes o valor da carguinha, que é a carguinha de prova que está ali no meio, dividido pela distância ao quadrado. Então, olha que interessante, gente. O que a gente tem de relação desta equação com a relação ou com a equação anterior? A relação é que campo elétrico nada mais é do que a força que uma carguinha é capaz de exercer sobre outra carga. Então, só da própria enunciado do que é um campo elétrico, a gente já consegue definir a equação de campo. Campo é força exercida sobre uma determinada carga, certo? Por quê, professor? Como que você chegou a essa conclusão? Se eu pegar K, Q dividido por D quadrado e dividir isso pela segunda carga, a hora que eu fizer meios e extremos, essa carga cancela com essa. Isso vai ficar K, Q1 sobre D ao quadrado, que é a própria equação de campo elétrico, certo? Então, a partir daí, a gente define esse conceito. Então, o campo elétrico nada mais é do que força exercida sobre uma carga. Qual que é a unidade de medida de campo? Se força tem como unidade de medida Newton,
campo elétrico tem como unidade de medida Newton por Coulomb, certo? Essa é a unidade de medida de campo elétrico. Então, o campo é a região de interação de uma determinada carga, certo? Em relação a campos uniformes ou a cargas pontiformes, o que a gente pode dizer do campo? A gente leva em consideração o seguinte: para a gente saber que tipo de carga que a gente está tendo naquele momento, a gente resolveu fazer a seguinte relação. Quando a carga ela é positiva, então quando eu tenho uma carguinha positiva, a gente diz que o campo que sai da carga é um campo que vai para todas as direções com a mesma intensidade, porém é um campo que sai de uma carga positiva, certo? Então o campo ele sempre sai das cargas positivas, tá? Isso só para a gente poder diferenciar um campo do outro. Então, como asseguramos que o campo sai da carga positiva, o que acontece quando a gente tem uma carga negativa? Quando a gente tem uma carga negativa, o sentido desse campo se inverte. Então, o campo passa a entrar em uma carga negativa, certo? Então, a gente só vai ter inversão do sentido desse campo. Então, como na carga positiva ele acaba saindo, na carga negativa ele acaba entrando, né? Então, a gente vai ter uma relação da seguinte forma. Vou tentar fazer aqui bem mais rapidinho para você, para a gente poder analisar esse sistema. E sabe qual que é a relação? A intensidade desse campo é a mesma em todas as direções. Ou seja, do que depende esse campo? Depende apenas da distância, certo? Então, a gente poderia pensar exclusivamente que o campo é o mesmo se a distância for a mesma da carga, não importa para que lado você esteja, certo? A única relação é que uma hora eu tenho o campo no sentido de estar entrando na carga, outra hora de saindo dessa carga. Então, quando a gente tem interações entre cargas, a gente tem uma direção, uma relação das direções e sentidos, tanto dos campos quanto das forças. E a gente consegue reconhecer uma característica comum nesse tipo de sistema. Qual que é? Vamos lá. Se eu tiver duas cargas, uma carga positiva, vou fazer bolinha preta para carga positiva e bolinha roxa para carga negativa, tá? Se eu tiver uma carga positiva e uma negativa, a força de atração delas é descrita dessa forma. Essa seria a força entre elas, força de atração. Beleza? Porém, em relação à carga positiva, o campo está no sentido de sair da carga. Então você percebe que neste caso aqui, para a carga positiva, o campo e a força têm a mesma direção e sentido. Só que se eu for olhar para a carga negativa gera um campo para cá. O campo e a força têm sentidos opostos, certo? Se eu fosse ver essa interação, de novo, carga positiva pretinha, carga negativa roxinha. Se a gente fosse observar esse sistema para esse tipo de carga, a gente teria o seguinte. Se a gente fizer desse jeito aqui, vai dar na mesma. Então vamos fazer o seguinte. Fazer as duas pretinhas. Então a gente teria uma força de repulsão. Força de repulsão. Certo? O que aconteceria com o campo? O campo teria o mesmo sentido aqui das forças, certo? Então aqui o campo na carga positiva ele tem o mesmo sentido da força elétrica que aplica, independente se a gente tem força de atração e repulsão. Na negativa, os sentidos são opostos, independente se é força de atração ou repulsão. Olha lá, vou fazer a carguinha negativa aqui, para lá, duas carguinhas negativas, força de repulsão. Porém, o campo é um campo que está chegando na carga. Então, se eu fizer aqui do mesmo lado, o campo chegando estaria aqui, ó, sempre oposto, ok? A interação da força. Então, não importa com quem que esse corpo esteja interagindo. Campo e força para carga negativa são opostos. E campo e força para carga positivas têm mesma direção e sentido. Lembrando, gente, que tanto força quanto cargas são grandezas vetoriais.
E tem uma característica interessante. Se eu pegar uma carga na forma de uma bolinha aqui, uma esfera, a gente tem que pensar o seguinte: a distribuição de cargas elétricas, a distribuição dos elementos de cargas elétricas, dos portadores de carga, estará sempre na superfície desse corpo ou externo a esse corpo, certo? Por quê? A gente nunca vai analisar essa distância radial do corpo, certo? A gente vai sempre analisar aquela distância que a gente analisa, é a distância que eu me afasto em relação ao corpo. Então, o campo e a força elétrica internos desse sistema são vetores nulos, porque não tem carga interagindo no interior desse sistema, certo? Então precisa ter uma certa distância para que a gente possa estudar força elétrica e carga e campo elétrico em sistemas elétricos como esse, certo? Não haverá estudos no interior desse sistema, ok? A gente pode ter também a relação de campos elétricos uniformes, como seria esse daqui, ó. E isso é interessante, por quê? Porque a gente acabou de falar como que é a relação do campo elétrico, de onde que ele sai para onde que ele vai. Se eu fizer campos saindo de duas placas paralelas, o que a gente poderia dizer dessas placas? Quem é a placa positiva e quem que é a placa negativa? O estudo que a gente acabou de fazer. A placa positiva seria essa daqui. Por quê? Porque o campo está saindo dela. E a carga negativa, ou a placa negativa, seria a carga ou a placa que está do outro lado do sistema, porque o campo está chegando nela. Então eu posso dizer que se eu soltasse uma pequena carguinha aqui no interior desse sistema, certo? De módulo negativo, ou seja, de carga negativa, essa carguinha ela ia começar a cair e ia ser atraída para a esquerda, certo? A mesma coisa aconteceria se eu jogasse uma outra carguinha, porém essa carguinha fosse positiva. O que acontece com a carga positiva? A carga positiva ela ia cair nesse sistema, porém ela ia ser atraída para a direita. Ok? Então a gente já consegue prever o comportamento de cargas elétricas em sistemas de campo elétrico uniforme, certo? Isso permite a gente fazer alguns estudos e análise de figuras ou de sistemas dentro de provas como o do Enem, certo? Então essa é mais uma aula para que a gente entenda esse sisteminha de forças e campos elétricos, beleza? Na próxima aula a gente vai falar de potencial elétrico e energia potencial elétrica. Espero que você permaneça conosco. Espero que você nos perdoe por não estarmos ao vivo com vocês hoje. Mas agora a gente está melhorando e conseguindo acertar todos os equipamentos. E em breve a gente volta com você nas aulas ao vivo. Então acompanhe os nossos vídeos, porque aqui a gente vai preparar você para o Enem, para fazer a melhor prova da sua vida. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, gente!